Deixem o Salvador ajudar. Pastor Renato Cordeiro de Souza, pastor, Deus o use para falar ao nosso coração. Você pode abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, e nós vamos ler os versículos de 9 até 21. Tendo Jesus saído dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. Então, a fim de o acusar, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: quem de vocês será o homem que, tendo uma ovelha e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço para tirá-la dali? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Logo é lícito no sábado fazer o bem. Então Jesus disse ao homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada e ficou sã como a outra. Mas os fariseus, saindo dali, conspiravam contra ele, procurando ver como matariam. Mas Jesus afastou-se dali, muitos o seguiram e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que não o expusessem à publicidade. Isso aconteceu para que se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías: eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se agrada. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não entrará em discussões, nem gritará, nem fará ouvir nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome os gentios colocarão a sua esperança. Queira Deus abençoar a sua palavra. Sente-se, por favor. Eu queria falar: ele se compadece do fraco. Quando você vê uma luta entre um sujeito muito forte e um sujeito magrinho, você tem a tendência de lutar por quem? Fortão vai enfrentar um magrinho. Você não conhece bem os dois, por quem você torce? Por magrinho, né? Quando joga seleção da Argentina contra a seleção da Uganda, você torce por quem? Lá, torcem pela Uganda, né? Nós temos a tendência de torcermos pelo fraco. Havia um problema nos dias de Jesus: os deficientes físicos não podiam entrar no templo em Jerusalém. E isso aconteceu, não era uma norma de Deus, mas a tradição religiosa, por causa de um episódio na vida de Davi, fez com que se proibisse a entrada de deficientes no templo. Então, se a pessoa tivesse fome de Deus, se a pessoa quisesse aprender sobre a lei de Moisés, o que restava a um deficiente era ir à sinagoga, porque na sinagoga eles deixavam um deficiente físico entrar, estudar a lei, aprender da lei. E naqueles dias havia um grupo de religiosos que eram fanáticos pela lei de Moisés. Eram os fariseus. Eles procuravam levar a sério tudo que a lei dizia, e um dos mandamentos mais importantes para eles era a guarda do sábado. A lei do sábado proibia todo e qualquer trabalho nesse dia. Então os judeus ultra-ortodoxos tomavam isso tão a sério que preferiam literalmente morrer a ter que desobedecê-la. Hoje Jesus, com o seu sacrifício único na cruz, lá do Calvário, ele, com o sacrifício perfeito, revogou todas essas regrinhas de leis cerimoniais dos judeus. Pode isso, não pode aquilo, não pode tocar naquilo, toque aquilo lá. E é muito interessante porque
Lá no Novo Testamento, em Colossenses 2,16, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, orienta a igreja e os crentes assim: ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, ou por causa de dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados. Jesus revogou essas regrinhas. E é interessante porque é por isso que em Romanos 14, versículos 5 e 6, o apóstolo Paulo estava resolvendo um problema entre os crentes. Uns diziam assim: não, você tem que guardar o sábado. E outros diziam assim: não, todos os dias devem ser dedicados a Deus, nada de regrinha de sábado. E aí o apóstolo Paulo orienta: um faz diferença entre dia e dia, e outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente convicto na sua própria mente. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. Paulo está dizendo o seguinte: alguns pensam que alegram mais a Deus guardando um dia, então se você acha isso, guarde-o. Outros acham que todos os dias devem ser dedicados ao Senhor, então façam isso. E ele diz: cada um esteja inteiramente convicto em sua própria mente. Se você está em paz, achando que está fazendo o melhor para Deus, você não está em pecado. Então, como dizia, o texto bíblico diz que num sábado, Jesus e um deficiente físico entraram na mesma sinagoga. O deficiente físico, talvez aproveitando a única oportunidade que tinha de ouvir falar de Deus. E Jesus também foi lá. Aliás, o evangelista Marcos, narrando esse mesmo episódio, ele usa uma expressão muito interessante. Ele diz assim: outra vez entrou Jesus na sinagoga. Outra vez. Ou seja, ele está dizendo que Jesus tinha por hábito ir à igreja dos seus dias. Ele tinha por hábito prestar culto lá. Outra vez, fala-nos de hábito, constância. E eu fico pensando que Jesus tinha muitas razões para não meter os pés na sinagoga. Ele podia dizer o seguinte: não vou porque só tem hipócritas lá. E se vocês acompanharam a leitura, aqueles homens estavam preocupados com o sábado, mas eles não estavam preocupados em engendrar uma maneira de matar Jesus. Para eles não era pecado planejar o mal. Ou Jesus podia dizer o seguinte: eu até gostaria de ir à sinagoga, eu não vou à sinagoga, mas o ensino não está no meu nível. E se Jesus tivesse dito isso, ele estava absolutamente correto, porque Jesus sabe todas as coisas, ele não precisava estudar a palavra. Mas Jesus, não obstante tudo isso, vai à sinagoga. E também estavam lá os fariseus, zelosos por essa lei de Moisés. Os fariseus fanáticos pela lei de Moisés. E eles estavam preocupados com regrinhas, regulamentos, mais preocupados com isso do que com pessoas. Estavam lá, diz o texto, para que a lei de Moisés fosse cumprida. O problema deles então não era saber se aquele homem podia ser curado, mas saber se a cura ia acontecer naquele sábado. Diz o texto que perguntaram, que então Jesus chega para eles e diz para eles: é lícito curar no sábado? Olha aquele homem com deficiência física e então pergunta: é lícito um homem curar num sábado? É legal, está dentro da lei, um homem curar no sábado? E a pergunta era relevante. É lícito fazer o bem no sábado? E aqueles homens ainda ficaram calados. O Evangelho de Marcos diz que Jesus foi mais ousado, chamou aquele homem por meio da sinagoga
E então disse para aquele homem: estenda a sua mão. Eu sempre falo que se eu fosse aquele homem, ele tinha uma mão mirrada, não conseguia espalmar a mão. Se eu fosse aquele homem, eu diria para Jesus: Jesus, esse é o meu problema, porque se eu pudesse espalmar a mão, eu não seria deficiente. Mas quando Jesus dá uma ordem, ele capacita. E Jesus mandou: estenda a sua mão. E aquele homem estendeu, depois de anos e anos, e foi curado. E o evangelista disse que os fariseus, que estavam tão preocupados se haveria num sábado cura, saíram dali para planejar a morte de Jesus. Diz o texto, versículo 14, olhe para a sua Bíblia, se não a fechou. Saindo dali, tomaram conselho contra ele para o matarem. Para eles era errado curar uma pessoa no sábado, mas não era errado, como eu já disse, planejar a morte de uma pessoa no sábado. Para Jesus, gente é mais importante do que regrinhas. Ele valoriza mais as pessoas do que as regrinhas. Guarde isso. Só que o narrador dessa história, ele não se contenta em só contar essa história. Mateus começa a explicar por que Jesus preferiu curar aquele homem naquele sábado. E nos versículos 18 a 21, para explicar, ele cita o profeta Isaías no capítulo 42, nos versículos 1 a 3. E aí diz assim: o Senhor Deus diz: aqui está o meu servo, a quem eu fortaleço, meu escolhido, que dá muita alegria ao meu coração. Pus nele o meu espírito e ele anunciará a minha vontade a todos os povos. Não gritará, não clamará, não fará discurso nas ruas, não esmagará um galho que está quebrado, nem apagará a luz que está fraca. E aí, irmãos, é muito interessante isso. Quando os hebreus, israelitas, estavam exilados na Babilônia, eles começaram lá a almejar a chegada de um libertador. E aí eles precisavam se mobilizar e precisavam também de um líder. Afinal, eles estavam escravizados na Babilônia. E aí eles diziam, começou a nascer no coração deles que o único jeito que eles tinham é se eles tivessem um líder guerreiro que os comandassem numa revolução contra os babilônios. Alguém feroz, alguém bravo, que através da força conseguisse libertá-lo daquela escravidão. Mas Deus, pela boca do profeta Isaías, diz que vai tirar aquela nação do sofrimento, vai restaurá-la, vai devolver a situação de liberdade, mas não vai usar um libertador violento. Ele vai usar um libertador que vai agir sem alarido, sem usar sequer o esforço físico. Mas ele usa três figuras, e nessas três figuras ele mostra que esse libertador é Jesus. E ele quer provar que Jesus curou aquele homem deficiente físico naquele sábado, porque ele tem essas características daquele Messias que foi pregado por Isaías. E aí, primeira coisa é que ele apresenta, a razão por que Jesus curou aquele homem no sábado contra todas aquelas regrinhas, aquela rigidez, é que ele se comove com o fraco. Versículo 20, olhe para a sua Bíblia. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, até que faça vencedor o juízo. Há uma versão que diz assim: não apagará a torcida que fumega. Não é a torcida do Vasco, gente, não é. Meu querido Wander, a brincadeira foi boa, tá bom? Nem a do Fluminense, irmãos, nem a do Fluminense, né? Irmãos,
Desde já quero adiantar que isso não tem nada a ver com nada disso. Agora eu vou falar aquelas pessoas que, como eu, já passaram de alguma idade aí, e sobretudo aqueles que moraram na roça, lá no Nordeste ou no interior do estado do Rio, gente que nasceu antes do advento da luz elétrica. Será que há alguém aqui? Não precisa levantar a mão, não precisa levantar a mão. Quando era comum essa gente usar a lamparina, e eu me lembro indo com meus pais para retiros espirituais em roças, quando criança, e em lugares onde não se tinha lâmpada elétrica, e eram as lamparinas que alumiavam o ambiente. O morrão, ou a torcida, ou o pavio, era aquele pavio, aquela tira de linho da lamparina, e quando ela ficava gasta, velha, ela passava a absorver pouco querosene e acabava produzindo muita fumaça e pouca luz. E você queria acender uma lamparina e ela enchia o ambiente de fumaça. E luz que era boa, muito pouco. E quando isso acontecia, a dona de casa simplesmente esmagava aquele morrão, esmagava aquela torcida, esmagava aquele pavio, tirava aquela tira de linho e aí colocava uma nova tira e acendia a lamparina de novo. E irmãos, muitas vezes isso está acontecendo na vida das pessoas. Meu irmão mais velho trabalhou numa seguradora, meu irmão que já é saudoso, e com a experiência dele, ele reformulou todo o setor de cargos e salários daquela seguradora. Com isso, economizou muito dinheiro para ela. Só que ele ficou doente com insuficiência cardíaca, e mesmo doente, feito tanto por aquela empresa, foi mandado embora doente, com plano de saúde da própria empresa, sem nenhuma garantia. E a gente vê isso todos os dias. Uma pessoa que fracassou e você joga fora. Uma pessoa que decepcionou e você a põe de lado. A nossa sociedade usa, gasta e joga fora. A gente vê que o tratamento dado por idosos, para os idosos hoje no Brasil é mais ou menos isso. A pessoa só tem valor enquanto tem saúde, quando é produtiva, quando pode contribuir com alguma coisa. Depois, se ela já não produz aquilo que a sociedade espera, muitas vezes joga-se essa pessoa no esquecimento, joga-se essa pessoa no ostracismo. Mas Mateus diz que não é isso que Jesus faz. O Deus da Bíblia, revelado em Jesus Cristo, não rejeita o fraco, não rejeita quem fracassa. Muitas vezes encontramos algumas pessoas que são verdadeiros morrões que fumegam. Pessoas que não têm luz, não iluminam o ambiente onde estão. O seu pavio é seco, esturricado, só produzem fumaça. Onde estão não trazem luz, só fumaça. Pessoas que não ajudam a ninguém, ao contrário, só atrapalham. Outras vezes é a pessoa que se sente assim, com uma sensação de culpa que nada consegue aplacá-la. Não foram bons filhos, falharam com seus pais, mães que se acham péssimas mães, gente que parece que não deu certo. Lá pelos anos 2000, eu fui convidado a fazer uma série de estudos bíblicos com dependentes químicos numa clínica de dependentes químicos. Então eu chegava lá toda quinta-feira, abria a Bíblia com 15, 20 dependentes químicos e estudava a Bíblia com eles.
Um dia depois do estudo, um deles me chamou e disse assim: pastor, eu sou um Angra 2. A usina nuclear de Angra dos Reis, naqueles dias, a usina ficou pronta. E mesmo pronta, ficou 10 anos desativada, sem produzir um único watt de energia. E ele disse: eu sou um Angra 2. Eu falei: mas por que você está dizendo isso? E ele diz: meu pai já me fez de tudo para me tirar do vício, e eu só lhe dou prejuízo. Ele investiu tudo que podia investir em mim, e a minha maneira de me relacionar com os outros é triste, inadequada, eu sou desajeitado, eu não dou certo. Tudo que meu pai investiu eu joguei fora. O outro diz assim: eu sou pecador, eu tenho vivido longe de Deus, os meus padrões morais não têm sido dignos de elogios. Eu acho que a minha vida não tem nenhuma serventia. Entretanto, o Deus revelado em Jesus Cristo, se você diz isso, diz: não apagará o pavio que fumega. Mesmo quando estamos sem luz, sem fumaça, Ele não nos joga fora. E o maior exemplo é Pedro. Jesus o avisa que ele vai negá-lo, e Pedro diz: ainda que todos te neguem, eu nunca te negarei. E daqui a pouco está Pedro diante de um foguinho, esperando o julgamento de Jesus, e ele está se aquecendo de noite, na noite fria, e aí uma serva, uma criada, aponta para Pedro e falou: esse aqui também é de Jesus. E aí Pedro diz: não conheço, nunca ouvi falar em tal homem. E daqui a pouco, alguém volta e diz: esse aqui também é de Jesus. E a Bíblia diz que ele começa a usar umas palavras estranhas, impropérios. Dá-me a conhecer que ele começa a falar uma linguagem que crente não fala e discípulo de Jesus não diz. Começa a usar palavras que um homem que se identificava com Jesus não dizia. Por que eu digo isso? Quando o sinédrio, quando os líderes religiosos lá na frente apontaram para Pedro e João e disseram para Pedro e João: vocês estão proibidos de falarem em nome de Jesus. E Pedro e João continuaram falando de Jesus. E aí eles chamaram, mas reconheceram que eles tinham andado com Jesus pelo vocabulário que eles usavam. Agora Pedro, para negar Jesus, começa a usar palavras esquisitas. E aí a Bíblia diz que Jesus passa por Pedro, olha-o nos olhos, e Pedro chora amargamente. Se você conhece a Bíblia, sabe o que aconteceu. Jesus, então, Pedro diz: eu sou pescador, eu vou pescar, a minha vida é pescar. E ele resolve que Jesus não vai aceitá-lo mais, ele o negou. E aí Jesus prepara um ambiente para confrontar Pedro. E aí Pedro vai pescar, passa uma noite pescando e não pega absolutamente nada. E ele era um pescador profissional. Jesus aparece de manhã, faz um braseiro, igual o braseiro onde Pedro tinha o negado, coloca uns peixes ali e grita para um barco de Pedro: pegaram alguma coisa aí? Vocês têm alguma coisa para comer? Não. Lancem a rede no lado direito do barco. E aí João diz: é o Senhor, essa história eu já conheço, isso já aconteceu conosco. E o barco veio cheio de 153 grandes peixes. E aí os discípulos vêm para a terra, e Jesus vai confrontar Pedro e diz: que papelão, hein, Pedro? É isso que ele diz? Jesus não disse assim: eu não te avisei. Irmãos, eu fui um garoto da pá virada, dei muito trabalho para meus pais, mas quando minha mãe
me dava palmada com sandália havaiana, eu fingia que estava doendo só para ela parar de doer, porque com sandália havaiana no lugar certo não dói nada. É isso, tá? Agora, quando a minha mãe falava assim, eu não te avisei, irmãos, aquilo doía mais do que quando ela fazia qualquer outra coisa. Mas Jesus não disse, eu não te avisei, e Jesus tinha avisado a Pedro que ele iria negá-lo. Mas Jesus não diz nada disso. Não apagará o pavio que fumega. Jesus pergunta a Pedro, Pedro, você me ama mais do que a estes? Depois, e Pedro diz, sim, Senhor, eu te amo. E Jesus volta e diz assim, Pedro, você me ama? Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí Jesus pergunta a Pedro terceira vez, tu me amas, Pedro? E Pedro fica triste e diz arrasado, Senhor, tu sabes que eu fracassei, mas tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas de Jesus. Ele não ama menos ao que fracassa. Ele não ama menos ao que dá mau testemunho. Ele não o recrimina. Se você é um morrão que fumega, saiba que Jesus também não despreza você. Ele não ama menos você. Cristo se interessa pela sua vida e pelos seus problemas. Cristo se interessa pelos seus dramas. Cristo se interessa pelas suas dores. Não apagará o pavio que fumega. Segundo lugar, segunda lição, primeiro é que Jesus se compadece do fraco, mas a segunda lição desse texto é que Jesus transforma o fraco. Disse a vocês que Mateus explica o fato de Jesus ter curado um deficiente físico no sábado, citando Isaías 42, 1, 2 e 3. Quando a nação estava escravizada na Babilônia, ali estavam os judeus profundamente abalados, eles perderam a alegria, eles eram conhecidos pela sua música. Então o Salmo 137, lá nós lemos que os babilônios diziam para eles, cantem as suas canções tão lindas que vocês cantavam na terra natal de vocês. E eles responderam, como é que nós podemos cantar essas canções em terra estranha? E aí nós lemos que um rei levantado por Deus promulgou uma ordem para que o povo voltasse para a sua terra e reconstruísse os muros e o templo em Jerusalém. E o Salmo 126, versículo 3, diz que aí, quando eles surpresos ouviram uma mensagem de libertação, eles começaram a cantar, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. De repente, a nação foi transformada, o peso do exílio agora é a alegria da libertação. Voltando para o homem deficiente físico, um homem com uma das mãos atrofiada. Há um evangelho apócrifo, um evangelho deuterocanônico, que não é reconhecido pela igreja desde muito cedo, pelos primeiros cristãos, que diz que esse homem era pedreiro. Narra essa história e diz que esse homem era pedreiro. Pedreiro com mão paralítica. Qual seria o futuro desse homem? Seria a mendicância, seria posto de lado, tornar-se-ia um pária, um parasita. Mas Jesus, diz a Bíblia, o restaurou a sua mão. Esse homem que seria um peso, de nenhuma serventia, agora volta a ser útil, volta a ser bênção para a sociedade. Em João 4 nós vemos uma mulher que não era um primor de pessoa, uma samaritana. A sua reputação naquela cidade não era das melhores. Ela tivera 5 maridos e o de agora era de outro também. E ao meio-dia, hora do almoço, quando todas as mulheres já estavam quase que servindo o almoço, ela vai buscar água.
porque a presença dessa mulher incomodava a sociedade. Ele foi buscar água na hora que ninguém iria, e Jesus lhe aparece, começa a conversar com ela, e transforma a vida dessa mulher de tal maneira que ela deixa o cântaro onde ela foi pegar água, corre até a cidade onde ela era má vista e diz: vinde ver de um homem que me fez, falou tudo da minha vida, não será ele o Cristo, não será ele o Messias. E ela se tornou pregadora do Evangelho, porque o Evangelho mudou a sua vida. Em João 8, trazem a Jesus uma mulher apanhada em flagrante adultério, e Jesus transforma aquela situação. Mulher, onde estão os teus acusadores? Foram embora. Vá e não peque mais, não apagará o morrão que fumega. Em Lucas 19, Zaqueu, o cobrador de impostos de Jericó, homem odiado por aquela cidade, traidor dos judeus junto ao Império Romano, cobrando imposto de judeu ao Império. Um homem mal visto, com certeza enriquecera-se ilicitamente às custas dos outros, às custas da carga tributária. Jesus chega a Jericó e resolve se hospedar na casa dele, com tanta gente de respeito na cidade. Jesus escolhe a casa do maior picareta da cidade. Não importa quão errada seja a pessoa, não esmagará o pavio que fumega. Se você é um pavio seco, esturricado, fazendo só fumaça, sem fogo, sem luz, se você já fez muita coisa errada na sua vida pregressa, não apagará o pavio que fumega. Porque Jesus pega a vida de pessoas assim e transforma essas vidas. Você pode voltar para o retrato da Sílvia, na Cristolândia e na Cracolândia. Do lado esquerdo seu está a Sílvia quando era cracuda na Cristolândia de São Paulo. Só para ver se vocês estão prestando atenção. Cracolândia de São Paulo. Ela ouviu o Evangelho, alguém se compadeceu dela, foi lá e falou-lhe do Evangelho. Olha a Silva agora, lavada, transformada pelo poder de Jesus. É isso que nós estamos pregando. Seria muito ruim, trágico mesmo, se Jesus só se compadecesse da sua dor, se Jesus só se compadecesse dos seus erros e não fizesse nada, mas Ele se compadece porque Ele sabe que pode transformar a sua vida. Jesus tem a capacidade de pegar tragédias e transformá-las em bênção, pegar situações as mais confusas e fazer daquilo momentos de louvor e adoração a Ele, e de uma enorme gratidão que fica marcado para a nossa vida de tal maneira que queremos viver para o louvor da sua glória o resto da vida. Jesus se compadece do fraco, porque Ele transforma o fraco. Se você, quando chegou aqui, não orou por esse culto, eu vou continuar, não vou demorar muito, mas eu queria muito que você orasse, que você colocasse diante de Deus o que eu vou dizer para você agora. A terceira razão, porque Jesus curou aquele homem com uma mão, eu não gosto de uma mão que fica um cacófito, né? A mão atrofiada, é porque Ele devolve esperança aos fracos. O evangelista Mateus, para explicar por que Jesus curou aquele deficiente físico num sábado, termina com a seguinte citação, versículo 21, e no seu nome esperarão os gentios. Os gentios, tais como os deficientes físicos naqueles dias,
estavam longe, estavam afastados, eram colocados de lado pelos judeus, comunidade de Israel, comunidade do povo de Deus no Antigo Testamento. Eles estavam totalmente excluídos do pacto de Deus. Eles eram mal vistos pelos judeus. Eram vistos como corjas espirituais. Toda aquela corja, toda aquela gente considerada de má índole, mal vistas pelos judeus, podiam esperar nele. No seu nome esperarão aqueles que são desprezados. No seu nome, aqueles que no campo real são um conjunto vazio. Jane não está aqui, vou dizer outra coisa. No seu nome esperarão aqueles que são subnitrato de pó de nada. Se você se sente assim, é para você mesmo que Jesus vem. Irmãos, esta é uma das maiores belezas do caráter de Jesus Cristo. Ele não segrega, ele não rejeita ninguém. A sociedade pode rejeitar, mas Jesus não. O seu padrão de Jesus nunca é humano. Quando ele vê alguém caído, ele não chuta, ele trabalha para levantá-lo. Se você está caído em pecado, se você vive uma vida longe de Deus, não conhece ainda Jesus, fique sabendo que Jesus quer trabalhar na sua vida porque o ama. Jesus quer levantá-lo, levantá-la. Ele não esfrega sal na ferida. Ele é restaurador, soerguedor, aquele que nos tira do chão, nos põe de pé e que nos devolve o sentido da vida. Deixa eu ir para o final. Há um psiquiatra espanhol antigo, ele já está morto. Ele fez muito sucesso na época dele, chamada Mirai Lopes, que escreveu Os 4 Gigantes da Alma. E ele diz que um dos gigantes da alma é o medo. Uma das manifestações do medo é a mentira. Preste atenção. Uma das manifestações do medo é a mentira. Você está com medo de contar a verdade, porque você não vai ser aceito, você vai ser recriminado. Então você conta uma mentira que a coisa fica aparentemente boa para o seu lado. Por isso, quando alguém mente, diz Mirai Lopes, essa pessoa não necessita de repreensão, mas de compreensão. E muitas vezes a nossa vida é uma mentira. Conheço muita gente cuja vida é uma mentira. Mentimos com a maneira como nos apresentamos na rede social, nas redes sociais. Estamos sempre felizes, estamos sempre celebrando tantas coisas, somos o máximo. E a nossa vida é uma mentira. Muitas vezes mentimos com o nosso caráter. As pessoas não nos conhecem, nós parecemos pessoas maravilhosas, até que elas conheçam o nosso caráter. Muitas vezes mentiram-nos com a nossa fé, parecemos crentes, parecemos gente que tem fé no poder de Deus, submissos à sua voz, obedientes à sua palavra, e não somos nada disso. Mas mentimos também com nossas atitudes e com a nossa vida. Ele, Jesus, conhece perfeitamente cada um de nós, conhece você, conhece seu coração, conhece suas atitudes, conhece seu caráter, conhece seu modo de ser. Ele nos conhece, sabe quando mentimos com palavras ou com a vida. Mas mais do que isso, Ele nos compreende e nos aceita apesar de nós. Lá no livro de Jó, no capítulo 36, no versículo 5, há uma citação de um amigo de Jó que diz assim: Deus é poderoso, mas a ninguém despreza, Ele é poderoso e firme em seu propósito. Dessa vez o amigo de Jó estava certo disso. Deus é poderoso para transformar Silvia Cracuda na Silvia
de Deus. Mas Deus é poderoso para nos aceitar, nos perdoar, limpar a nossa vida, transformá-la para a glória do seu nome. Deus é poderoso e Ele não despreza o fraco, não despreza o que falha, e grande é a sua força na compreensão. Jesus compreende a sua vida, Jesus compreende a sua fraqueza, mas não fica de braços cruzados. Jesus já agiu e quer agir hoje para transformar a sua vida. Ele não despreza. E há uma passagem da Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 37, eu quero terminar com ela. Vamos ler todos juntos? Vamos. Jesus dizendo: todo aquele que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Jesus não tem lata de lixo, Jesus não tem lixeira. Está para nascer uma pessoa que não possa ser transformada pelo poder do Evangelho. O que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Ele ama o fraco, Ele restaura o fraco, Ele volta a dar esperança ao fraco. Às pessoas você pode causar repulsa, mas a Jesus você é alvo da sua misericórdia. Não apagará o pavio que fumega, não apagará o morrão que fumega. Você é um murrão que fumega, você é um pavio que fumega, Deus não despreza você. Ele tem interesse na sua vida. E se você disser para Ele: Deus, Tu me conheces, parece que esse pastor está contando a minha história. Não importa se nem é isso, mas você se sente desprezado, fraco, não consegue transformar a sua vida pelas suas próprias forças. Jesus se compadece de você. Jesus quer agir no seu coração. Jesus quer que você peça a Ele misericórdia. Senhor, se Tu consertas pessoas que não conseguem ser fortes, eu sou um caso a ser consertado. Se você tem compaixão de uma pessoa que não consegue acertar, eu sou um caso para estar nas suas mãos. Tem misericórdia de mim.